Então, iniciando a gravação aqui da nossa aula, vamos lá, né? Identificando oportunidade de negócios. Primeiro passo, então, é a gente ter o entendimento entre a diferença e a ideia e a oportunidade. Diferenciar essas duas questões, né? Ideia é algo que a gente pode ter aí e que, porventura, pode se tornar numa oportunidade de empreendimento ou de um negócio. Bom, então, o que nós temos que perceber aqui? Que a ideia em si é o primeiro passo, é uma etapa, né, da nossa oportunidade. Mas ela por si só não representa uma oportunidade, né? Não é como tal. Para isso, o que a gente precisa fazer? Verificar se essa ideia que a gente teve aí, ela tem aplicabilidade no mercado. E o que seria essa aplicabilidade? Seria a questão de olhar para o mercado e verificar se existe demanda sobre esta ideia de negócio que a gente teve. Então, do momento que a gente identificou que há demanda, há procura por esse produto ou serviço referente à nossa ideia, aí sim a gente tem uma oportunidade de negócio, né? Então, a ideia é uma etapa, mas ela precisa ser, aí, digamos assim, validada para realmente se transformar numa oportunidade de negócio. Bom, só para vocês entenderem aí porque que as ideias são importantes dentro das organizações, né? Por exemplo, a Toyota coloca em prática cerca de 95% das 2,65 milhões de ideias dadas por seus colaboradores. Já a Nissan considera seriamente qualquer sugestão que economize 0,6 segundos, tempo necessário para ir um braço. Então, o que essas organizações, digamos em grandes organizações, perceberam? Que as pessoas que estão na linha de frente, elas têm uma série de ideias decorrentes justamente do trabalho que elas fazem, né? De estarem ali atendendo o cliente, de estarem realizando tarefas e vivenciando os problemas. Então, é muito mais fácil para elas apresentarem boas ideias para resolver esses problemas, porque elas estão no dia a dia, porque estão na linha de frente, do que quem passa ali uma vez ou outra, ou de quem talvez esteja gerenciando o negócio, mas não consegue ter essa mesma participação, né? Criatividade. Aí o Maslow afirmou que o homem criativo não é o homem criativo não é um homem comum ao qual se acrescentou algo. O homem criativo é o homem comum do qual nada se tirou. Ele fala isso porque nós, como sociedade, a gente acaba podando muito as nossas crianças, né? A gente diz muito não para as crianças. E essa série de nãos aí acaba fazendo com que a gente perca um pouquinho da criatividade. A criança não trabalha tanto com a lógica, né? Trabalha mais com a questão do emocional, com a questão da criatividade. Mas a gente acaba dizendo uma série de nãos que não pode, que não é assim, que isso não é correto, porque não é lógico, de certa forma. A gente acaba podando muito a questão da criatividade. Então, o Maslow acabou cunhando esse conceito aí, né? Que o homem criativo, ele não tem nada demais. Simplesmente, né? O homem criativo é aquele que não foi tão podado assim. Oportunidades podem ser identificadas através de brainstorms, estudo de áreas geográficas, setores, estudo da indústria específica, de recursos renovados e não renováveis, estudo do meio do ambiente tecnológico, análise da pauta de importação, da transformação e tendência de mercado, de mercados emergentes, desenvolvimento de hábitos prospectivos e proativo, análise de empresas ou setores como cadeia de processos ou ainda como unidades de negócio, análise dos movimentos demográficos. Vamos ver, então assim, ó, tudo isso aqui são possibilidades de a gente identificar oportunidades dentro do empreendedorismo, dentro dessa lógica de criar negócios. Então, vamos começar aqui por brainstorm. Acredito que a maioria de vocês já ouviram essa palavra, já conhece, já participaram de algum, talvez, né? O brainstorm nada mais do que uma atividade desenvolvida para a geração de ideias e resolução de problemas. Então, é montada uma equipe aí de profissionais ou pessoas e a regra principal é que ninguém pode estar criticando as ideias que são sugeridas, né? E alguém fica responsável por anotar as ideias. E aí se define um número mínimo de 3 ou 5 ideias
a lógica nesse caso é quanto mais ideias, mais produtivo é o brainstorm. Estudo de áreas geográficas, como é que funciona isso, né? Provavelmente vocês já ouviram falar também na questão das APLs, que é o Arranjo Produtivo Local. E é justamente isso, né? É uma análise, digamos aí, mais precisa do ambiente onde se pretende colocar um negócio em si. Então, entender como é que funciona, o que é esse segmento, o que é mais forte naquele determinado local ali, para, diante disso, realmente ver se vale a pena, se é possível, inserir essa ideia aí de negócio nesse ambiente. Estudo dos setores. Né? Setores a gente pode acabar aí, não é que pode, a gente acaba selecionando eles ou categorizando, digamos assim, em primário, secundário e terciário, né? Onde a gente tem aí no primário a exploração, a extração, a agricultura em si, a pecuária também, pesca. No secundário, a manufatura, que seriam as fábricas e indústrias. E no terciário, aí a questão de serviços e comércio em si. Então, seriam os setores onde a gente pode estar observando se há oportunidades de empreender. A questão do estudo de indústrias específicas e do meio ambiente tecnológico. Basicamente, a lógica, né, continua a de observar. Agora, a questão dos recursos da tecnologia da informação, entendendo quais são as novidades ou as inovações que acabam emergindo dentro desse setor, dentro desse segmento em si. E a gente fala, né, RFID, a AI, que é a inteligência artificial, a IoT, que é a internet das coisas, nanotecnologia, e aí vai, né? Vários outros exemplos que caberiam dentro dessa lógica aí do ambiente tecnológico, indústrias específicas. Aqui já entra a indústria 4.0, ou já hoje se fala em indústria 5.0, né, que é um conceito um pouquinho mais avançado aí, que é justamente a implementação de todas as etapas da 4.0, mas de um modo um pouco mais, não vou dizer global, mais efetivo, né, porque é comum hoje se ouvir várias empresas falando assim, já é a empresa 4.0, porque tem uma ou duas digamos aí, questões relacionadas à indústria 4.0. A gente usa automação, usa robô. Isso não é indústria 4.0, né? Então, assim, para ser a 4.0, ela tem que haver ali computação em nuvens, tem que haver aí a questão de mineração de dados, tem que haver internet das coisas interagindo com as máquinas e isso de modo efetivo, né? Não é questão assim de, eu consigo programar um setup, então é uma indústria 4.0. Não. Indústria 4.0 é quando essa comunicação aí entre a internet das coisas e as máquinas ali se faz através da inteligência artificial, ou seja, o computador em si consegue identificar quando que a máquina precisa parar para fazer manutenção preventiva, preditiva e até corretiva, que ele já quebrou, né, mas preventivo principalmente. Então ele começa a criar estatísticas dos dados e ele mesmo percebe, opa, agora é hora de parar a produção aqui para fazer uma manutenção preventiva, né? Porque a outra vez quebrou com tanto, então a nossa média é isso aqui. Então é entender isso, né, e ir buscando aí dentro dessa nova questão de tecnologia, de ambiente tecnológico em si, ou da indústria 4.0, oportunidades para aí. Como é que eu consigo me encaixar como negócio dentro dessa indústria 4.0 aí? Estudo de recursos renovados e não renováveis. A questão aqui é o uso de matéria-prima, né? Hoje a gente fala muito no uso dos recursos naturais. Então, a matéria-prima geralmente aí vem de recursos naturais, extração de minério, alumínio, madeira. Basicamente são recursos naturais e em alguns casos não renováveis. Então, observar a última matéria-prima usada para saber se é possível trabalhar de alguma forma com isso, se criar alguma coisa alternativa. Exemplo disso foi o biodiesel, né, que aí foi criado aí para evitar justamente aquela questão do uso aí do petróleo, pensando em algo que pudesse ser aí sustentável dentro dessa lógica de combustíveis. Então, um exemplo que se encaixa bem aqui. Análise da pauta de importação.
Essa aqui é uma análise das variações macroeconômicas, né, onde a gente pega os dados dessa pauta de importação e verifica aí os custos decorrentes dessa importação, se é, digamos aí, viável implantar um empreendimento, uma fábrica em si, para produzir algo que hoje está sendo importado. Então, quando a gente pega essa pauta de importação, a gente acaba observando uma série de itens que são importados e daí a gente consegue fazer uma classificação dos itens mais importados, né? E talvez, olhando essa pauta de importação, você olhe que determinado produto hoje não é fabricado no Brasil e é importado e é bem consumido pelas empresas aí. Se há consumo, né? Fecha o que a gente falou aquela hora, ó. Opa, peraí. Quando é que eu tenho uma oportunidade? Quando há procura, quando existe demanda do mercado por determinado produto. A pauta de importação te mostra isso, né? Ó, estão importando, vamos imaginar aí algum, vou estar usando como exemplo, não sei se isso não, mas algum tipo de circuito integrado, né? Aí vamos colocar como exemplo isso, por exemplo, ou um determinado chip. Será que é possível fazer um empreendimento para fabricar isso e a gente conseguir vender com um preço mais acessível, já que a importação tem uma série de impostos mais altos, né, justamente buscando proteger a economia digamos aí, dos países, mas nesse caso do Brasil, em relação a produtos importados. Então haveria a possibilidade de que o desenvolvimento desse produto no mercado interno saísse muito mais em conta do que o produto importado. E aí você tem isso para apresentar para o mercado. Demanda, você sabe que existe, porque as pessoas, as empresas estão importando. Então, seria já a tua validação da ideia, né? Análise da transformação e tendências e mercados emergentes. São duas partes que, mas vamos lá, né? Então, é o estudo do comportamento do consumidor e os fatos que acabam sendo importantes para a economia, para o mercado, né? Aí, digamos aqui que a gente viu de tendência aí, ultimamente, né? A participação da mulher no mercado de trabalho, novos hábitos de consumo em relação aí a quantidades e a tipos de produtos consumidos. Então, isso seria uma questão aí das tendências. Mercados emergentes, né? A gente descobrir novos nichos de mercado em relação a mercados que estão crescendo aí. Eu acho que vocês viram aí alguns sites vendendo produtos da China. O que aconteceu, né? Algumas pessoas perceberam que isso aí era um negócio viável e acabaram transformando isso para, digamos, um nicho um pouco menor. Como é que isso aconteceu, né? Então você tem aí hoje, vamos lá, acho que é Wish, a Alibaba e alguns outros sites que fazem essa venda direto da China. O que aconteceu? Algumas pessoas perceberam que isso era um mercado interessante aí, né, que estava crescendo e utilizaram a plataforma do Mercado Livre, comprando produtos importados e revendendo no Mercado Livre. Então, né, o pessoal entendeu a sacada ali, opa, peraí, ó, dá para ganhar dinheiro por aqui, né? A lógica é essa, existe demanda? Existe, o pessoal está comprando no site lá. Então só que assim, ó, claro que a pessoa que vem no Mercado Livre, ele não tem o mesmo mix de produtos que tem, né, os sites comentados ali. Só que ele vai lá, importa um container cheio e consegue vender basicamente quase o mesmo preço, né? Com uma entrega mais rápida, porque ele já chegou para ele, provavelmente já está com ele lá no estoque dele lá. Então ele consegue ofertar e aí não tem mais questão daquela espera que tem, que o pessoal ainda acaba comentando nessas compras, né, referente à compra de sites chineses aí, a demora da entrega, em alguns casos aí, né, chega a demorar até cerca de 90 dias para entregar. Então, nesse caso, os caras foram lá, compraram, receberam mercadoria e começaram a vender, e aí a entrega é muito mais rápida, né? E aí o cara acaba ganhando também nisso. Desenvolvimento dos hábitos prospectivos e proativos. Vamos lá, né? Desenvolver hábitos prospectivos. O que é isso? É conseguir se antecipar aos acontecimentos, começar a olhar para o mercado e olhar o que a gente conversou ali atrás sobre tendência, para onde que está indo, o que está acontecendo aqui. E a questão aí da proatividade, né? Ou seja, vamos pegar aqui um exemplo, trazer isso para dentro das organizações. Dentro da gestão estratégica, a gente fala em administração espasmódica, né? Que é aquela ideia de responder aos estímulos. Ou seja, a gestão aí que trabalha com a ideia de apagar incêndio.
Aconteceu um probleminha, vai lá e resolve. Aconteceu outro, vai lá e resolve. Está sempre resolvendo pequenos problemas, mas nunca identifica onde que é a origem, não consegue ser proativo, se antecipar a ela, né? Identificar qual a causa real do problema. Está sempre correndo atrás dos pequenos incêndios, pequenos problemas que acabam acontecendo aí. Análise de empresas, setores como cadeia de processos ou unidades de negócio. Observar cada etapa de uma cadeia produtiva, onde que dá para aproveitar essa etapa, esses processos e colocar novos negócios aí dentro. Eu vou usar como exemplo algo que aconteceu comigo, né? Eu tinha um colega que trabalhava em uma indústria e ele trabalhava na parte, no setor específico de compras. E eu pensei, cara, dos itens que vocês compram aí, não tem nada aí dentro da parte produtiva não exige um investimento muito alto para botar um negócio e desenvolver esse produto e entregar para vocês ser viável? Ele disse, não, desde que passando pela engenharia, não tem problema nenhum. E aí eu perguntei, tá, mas tu consegue me apresentar aí quais são os produtos que eles compram aí para eu verificar qual... Não, consigo sim, passar outra hora. E aí, né, cara, passa lá outra hora, eu nunca mais acabei passando, né? Até que a gente não se encontrou mais. Passou, acho que um ano, dois, há um tempo atrás, encontrei ele de novo. E aí, como é que tá? Ah, não, tudo legal. Ele disse, como é que tá a empresa lá trabalhando? Não, sai da empresa. Eu disse, saísse. É, sim, saí, isso aí. Acabei montando um negócio para mim. Tô fornecendo para eles agora. Eu disse, opa, que legal, né? Eu dei a ideia em si, não aproveitei a ideia, ele foi lá e pegou o gancho. Então é justamente isso, né? Dentro de uma empresa em si, há vários itens que são consumidos por ela. Várias partes do processo que são componentes, alguns tipos de serviço em si, que podem ser aí, né, prestado por alguém de fora, ou alguém que hoje trabalha na empresa, mas que tem conhecimento, que consegue desenvolver o produto ou prestar o serviço e que pode estar fazendo isso aí e criando um novo negócio. Então, é uma das possibilidades. Análise dos movimentos demográficos. Um grande volume de pessoa que acaba se deslocando de um lugar para o outro, de um estado ou de um país para o outro, né? Então, e acaba provocando mudanças nesse ambiente aí, nesse contexto de demográfico aí, onde nós temos um fluxo muito grande de pessoas que se acabam imigrando para um determinado local em si. Vamos pegar como exemplo aqui, né, na nossa região que a gente viu ultimamente aí de movimentos demográficos, a questão dos haitianos, por exemplo, que não precisa nem estudo para isso, é visível, né, a olho nu aí, digamos assim, não precisa se debruçar sobre estudos para a gente ver o volume que teve de pessoas migrando para o Brasil aí, principalmente haitianos. E o que aconteceu, né? Bom, agora pensando na forma de empreendedor, será que tem alguma coisa que essas pessoas consomem ou que consumiam lá no país de origem deles que aqui não tem, que eles consumiriam e que talvez eles consumiriam e talvez algumas pessoas daqui também? Então, entender assim, ó, o que falta para essas pessoas, já que é um volume grande, será que é um nicho específico de mercado agora? Né? Quando a gente fala em nicho de mercado, que é nicho de mercado? É um mercado um pouco mais reduzido, né? Um segmento mais reduzido do mercado, mas que é possível de colocar um negócio, se transformar num empreendimento. Então, tem alguma coisa, será que seria possível de estar implementando nessa área, dentro dessa lógica, desse nicho de mercado novo que a gente tem aí, devido a essa movimentação de pessoas aí? Questão de criatividade e inovação, tá? Então deixa eu fechar aqui. Pessoal, todas essas partes aí de pontos e análise de estudos para empreender, para criar novos negócios em si, voltada para que a gente pense o seguinte, ó, se eu quero empreender, eu tenho que estar observando o mercado. E para isso eu preciso olhar para ele de um modo diferenciado, não do tradicional que a gente passa, ver as coisas, que legal, que bonito, tal, tem isso, aquilo. Não, com esse olhar de empreendedor, que é o quê? Identificar oportunidades, identificar falhas, identificar locais onde a gente possa estar colocando alguma coisa. Vamos pensar assim, para ganhar dinheiro, por exemplo, vamos transformar nesse primeiro momento o nosso empreendedorismo em uma questão mais econômica, né? Então, ganhar dinheiro, vamos lá. Onde que dá para ganhar dinheiro? De que forma? Então, esses aqui são algumas áreas apresentadas pelos estudiosos e autores da área de empreendedorismo que são possíveis a gente estar identificando oportunidade. Mas não só essas.
A questão é olhar com um olhar crítico para nosso ambiente, né? A gente vai todo dia para o trabalho, às vezes passa por um monte de coisa, observa um monte de deficiência em algumas coisas e não se toca que essa deficiência do mercado é justamente uma oportunidade. Quer ver? Vamos pegar assim, ó. Todo mundo estava reclamando dos bancos, era difícil acessar crédito, cartão de crédito não era assim para qualquer um, tinha um custo alto, tinha uma série de burocracias, demorava um tempo para chegar. O que aconteceu? O Nubank foi lá e disse: ó, não, cartão de crédito agora é para qualquer um, não precisa mais comprovar renda, estou liberando o cartão e depois a gente vê aí. E faz tudo isso pelo site sem precisar ir em agência, conversar com o gerente, apresentar nada, né? Só encaminha alguns documentos online ali, basicamente já tem o cartão ali, já em poucos dias está chegando para ti. O que eles perceberam? Uma dificuldade que o mercado apresentava para as pessoas que precisavam ou queriam cartão de crédito. E as pessoas tinham acesso ao cartão de crédito? Sim, algumas tinham. Mas o que o pessoal reclamava? Que era difícil de conseguir, que era muito burocrático, que era trabalhoso, que precisava falar com o gerente, que tinha que se deslocar. Aí o cara falou assim: não, peraí, se o problema de vocês é esse, eu consigo resolver, ó. Tá aqui a solução para vocês. E a minha pergunta é: o Nubank deslanchou como startup, como agora já uma grande empresa ou um negócio de inovação aí? Com certeza, né? Então a questão é essa: é olhar para o mercado com um olhar mais crítico e entender onde é que há alguma deficiência. Necessariamente não quer dizer que não tenha que ter faltando alguém para prestar aquele serviço ou entregar aquele produto. Muitas vezes existem já empresas, só que elas têm uma deficiência. E quando que eu consigo enxergar isso? Quando o consumidor está insatisfeito, quando as pessoas estão reclamando, quando você mesmo às vezes vai lá e diz: pá, cara, mas para ir ali pegar dinheiro, tem que ir lá no banco agora, para fazer uma transferência, eu tenho que ir lá no caixa eletrônico, se é um valor mais alto, falar com o gerente, uma série de empecilhos. E aí aconteceu agora, né? Os bancos nem bem se conseguiram se ajustar dessa questão do Nubank ali, que baixou taxas, que liberou crédito, que fez uma série de benefícios para o consumidor. Agora vem o Pix, né? Que aí é uma outra forma onde não tem cobrança, tu tem possibilidade de transferir dinheiro qualquer hora do dia, qualquer quantidade, sem taxas em si, sem se preocupar em ter que ir na agência, sem se preocupar em ter que programar alguma coisa para saque, para transferência em si, né? Que muitas vezes é exigido. Então vejam a questão, né? Comodidade. Alguém também identificou, ó, cara, essa questão de transferir dinheiro, por mais que se faça no banco, ainda é muito burocrático, né? Agora, o que a gente vai fazer? Estou com o celular aqui, abro um contato que eu tenho aqui meu no celular aqui e clico em cima e transfiro para ele já dinheiro, uma quantidade de dinheiro, e aí provavelmente vai entrar com bitcoins e outras coisas também ali, né? Outras moedas virtuais que a gente tem aí. Mas o importante é a questão da transferência. Eu consigo, então, pagar a conta, transferir dinheiro agora diretamente pelo celular, né? Assim, digamos aí, de um modo mais simples ainda. Então, só para fechar essa parte, né, da questão de identificando oportunidades, é justamente isso. Olhar com um olhar crítico para o mercado. O olhar crítico é entender as dificuldades e falhas que o mercado tem, entendendo que essas dificuldades e falhas são justamente oportunidades de negócio. E aí, em cima disso, talvez, né, desenvolver um empreendimento, quem tem essa intenção. Agora, falar um pouquinho sobre criatividade e inovação. O Stephen Hobbes que ele diz que criatividade refere-se à habilidade de combinar ideias de uma forma única ou de fazer associações pouco usuais entre essas ideias. A inovação é um processo de transformar uma ideia criativa em um produto, serviço ou um método de operação útil. Pessoal, aqui só para entender a diferença entre inovação e criatividade, né? Criatividade, ele é com uma ideia lá atrás, ele é um processo, é uma etapa da inovação, mas apenas ser criativo não resolve, não chega à inovação, ou não é inovação. Então, para a inovação acontecer, tem que haver ideias, que a gente conversou lá atrás. Pegar aqui a caneta para poder marcar aqui. Então partimos da ideia. Quando a gente consegue pegar essa ideia e fazer uma associação dela ou várias ideias para resolver um problema, geralmente de forma não usual, né? Nós falamos que a gente tem criatividade.
Então, ideia ou ideias que resolvem problemas são criatividades, são formas criativas aí da gente estar solucionando alguns desafios que aparecem. Bom, a questão é, só a criatividade, ela não é inovação, né? Muitas vezes as pessoas têm ela como sinônimo, né? Que pessoa criativa é inovadora. Não, a criatividade é uma coisa, a inovação, ela vai além. A criatividade resolve um problema de uma única pessoa, né? De quem é criativo em si, geralmente, vamos pegar o brasileiro, por exemplo. O brasileiro faz, né, muita gambiarra aí que vocês conhecem aí. Isso é sinônimo de criatividade, ou seja, ele combinou várias ideias aí de forma inusitada, né, diferente aí, para resolver um problema, mas um problema dele. Dificilmente alguém compraria aquilo que ele fez para usar como um produto de fato. Por quê? Porque geralmente é algo que não vale a pena, que resolve a situação, mas não é duradouro, uma série de questões. A inovação é quando essa criatividade é levada até o mercado, ou seja, transforma-se num produto ou um serviço, e aí vai para a linha de produção, chega até o cliente final. Essa é a grande diferença entre inovação e criatividade. Talvez a gente consiga, numa aula, falar um pouquinho mais sobre isso, que é um tema bem interessante, né? Hoje se fala muito de inovação aí, mas só para entender a diferença entre as duas coisas. E aí tem um conceito bem interessante, agora não vou lembrar qual é o nome do autor, que eu acho que é o que melhor, para mim, assim, digamos de um modo mais simples, define a questão da inovação. Ele diz que a inovação é a criatividade que emite nota fiscal. Ou seja, é a criatividade que chega até o consumidor final, né? Não para uma pessoa, mas para várias pessoas. Então, esse é o X da questão. Ok? Vamos em frente. Então, falando em inovação, né? O que o pessoal da Alpargatas acabou fazendo com a sandália Zori ali, ou Zuri? Basicamente, o Havaianas, ela pegou a ideia da Zori ali e acabou trocando alguns materiais que a gente falou lá atrás, né? Vocês lembram ali dentre as nossas oportunidades de negócio, a questão da matéria-prima ou os materiais usados? Então, ela basicamente trocou a palha de arroz e o tecido por borracha. E aí tem o slogan, né? Não tem cheiro, não solta as tiras. Essa agregação de novas características ao produto resultou em uma maior competitividade. E em 1965 eram vendidos 1.000 pares por dia. Definitivamente isso é uma inovação. Então, para quem não conhece a Azul ali, é isso aqui, ó. Essa foi a base da Havaianas, né? O que ela fez? Pegou esse chinelo que já existia, só que acabou trocando os materiais que utilizavam. E aí criou a Havaianas, né? Criou uma adaptação aí. Bom, lá em 75, então ela vendia 1.000 pares por dia. Na década de 70, ela foi obrigada a fazer uma ampla campanha para diferenciar seu produto das imitações. Essas campanhas eram protagonizadas pelo Chico Anísio, que criou um bordão, né, que é Havaianas legítimas, as únicas que não deformam, não soltam as tiras e não têm cheiro. Então eu tenho até um videozinho aqui, mas como nós estamos agora online, isso vai ficar disponível depois na internet, eu vou acabar não passando por questões de direitos autorais. Então deixei só uma imagem para vocês lembrar. Não sei se alguém chegou a lembra, ou já viu no YouTube alguma propaganda mais antiga aí, né, onde o Chico Anísio fazia ali e criou justamente esse bordão voltado às Havaianas. Por volta de 94, né, mais de 30 anos após o lançamento, as vendas das sandálias havaianas estavam muito muito baixas, e o produto era associado a uma camada mais pobre da população. Aquela ideia que o pessoal da favela também acabava usando, então descia o morro, ia lá para a praia de chinelo, ia para algum outro lugar ali, e por ser um produto com baixo valor agregado, né, bem acessível aí, todo mundo acabou comprando o chinelo. E aí acabou se associando ele à classe mais baixa aí, né? Então as pessoas tinham uma série de restrições. Dá para usar em casa a Havaiana, que é legal, mas para sair na rua, para fazer uma outra coisa, não dá. Bom, então as sandálias, né?
Então vamos lá, nesse momento aconteceu mais uma inovação. As sandálias, que originalmente eram bicolores, branca ou uma outra cor, né, branca e azul e branco, passaram a ser oferecidas monocromáticas, camadas de chamadas de Havaianas Top. Esse novo produto foi diferenciado às classes mais altas da população e obteve uma boa aceitação. A partir daí foi criada uma série de derivações, né, segmentos, Havaiana Surf, Brasil, Slim, Havaiana Flash e outros. E aí vocês lembram, né, a Alpargatas, que é detentor da Havaianas aí, acabou investindo também pesado na questão de marketing, né, para justamente mudar esse conceito de Havaianas associada apenas à classe baixa. Aí. O que ela fez? Botou cor, design em si no produto, aumentou o preço, porque o custo não foi tão alto assim quanto o aumento de preço nas vendas, né? E acabou investindo bastante em propaganda. Aí vocês lembram uma série de propagandas lá, geralmente engraçadas, né? Que a Havaiana usava essa questão essa questão mais lúdica aí, para brincar um pouquinho, chamar a atenção. Então, e aí tinha vários atores globais e, né, geralmente aí pessoas de famosos em si. E aí o que eles fizeram? Né, jogaram o preço para cima, colocaram esse marketing lá e mostraram, ó, Havaianas dá para ti no shopping, dá para ti no banco, dá para ti em qualquer lugar com Havaianas. Não é só ficar em casa, né? E aí ergueram justamente o preço. Hoje um par de básico aí já não, né? Já tem um valorzinho considerável. E fez isso também para o mercado exterior, né? Tanto que tem pessoas que saem para fora e dizem que quando alguém quer uma lembrança do Brasil, já pede atrás uma Havaianas lá para mim, porque lá fora custa 50, 60 dólares um par de Havaiana. Então vejo que ela conseguiu novamente inovar nessa questão, né? Agora no marketing, transformar e dar a volta por cima de um produto aí que já estava meio que saturado no mercado. Então, a inovação ela é feita de várias etapas, né? Observação, interação, o estalo, o patrocínio, formatação, a relevância e o aprofundamento aí das ideias. Então vamos lá, né? A observação fazem que observamos as condições, pessoas, problemas, recursos, enfim, analisamos o ambiente. Para nascer uma ideia é fundamental a observação minuciosa de tudo, o que pode envolver direta e indiretamente a ideia. O Veltro, né? Eu lembro tem um palestrante, agora eu não, também acabou me fugindo o nome, mas ele fala que ele vinha da casa dele para aula e tinha que passar, às vezes, em alguns locais com um pouco mais de vegetação aí, e agarrava aquele carrapicho na calça, antes de chegar na escola, tinha que arrancar, eles tinham uma raiva de arrancar aquele carrapicho lá, mas só, né, só isso. E aí, né, um cientista lá de fora estava no laboratório um dia lá e viu que tinha um negócio engarrado na roupa dele. Na hora que puxar, viu que ela engarrava mesmo, né? Tinha um jeitinho ali, um formato que engalhava e aderia à roupa em si. E aí ele colocou e tirou de novo e viu que novamente pegava de novo. E aí ele foi lá, levou para o microscópio, acabou analisando o formato que tinha lá esse carrapicho e verificou, né, que ele era feito basicamente de pequenas partes aí que eram formadas em pequenos ganchinhos, quase que isso. E ao contato com a roupa, o tecido tinha um espaço, ele entrava no meio e engalhava. E aí o que ele fez? Pegou e criou o velcro. E aí ele acaba comentando que, olha, o carrapicho para ele estava todo dia na frente dele, ele só via a coisa ruim, né? A parte ruim aí do carrapicho, que era grudar na roupa e tirar. O outro cientista do outro país, que lá nem carrapicho não tinha, por um acaso engalhou lá, e ele foi lá e pegou aquilo, foi investigar e criou um produto. Então é observar de forma minuciosa, né? E começar a entender aí o ambiente. Interação diz respeito a toda interação feita com o ambiente observado e também com outras pessoas, conversas, trocas de informações. Esse processo também é fundamental para a próxima etapa. Provavelmente vocês também conheçam a batata Pringles, né? Aí, o que acontece? Quando ela foi criada, ela não vinha nessa embalagem aqui, ela vinha em pacotinho. Só que aí ela chegava no consumidor quase que toda quebrada, né? Porque ela, na verdade, ela é uma massa de batata depois
digamos aí, comprimida, né? Se não, acho que não é bem compressão, mas ela é prensada, palavra essa, prensada, e ela sai nesse formatinho aí, né, de folhinha aí. O que aconteceu? Então, quando chegava no consumidor, na embalagem plástica, ela batia, chegava lá toda esfareladinha. Aí, o cara que criou a batata estava um dia na frente da casa dele, e ele estava observando as árvores no outono e as folhas começavam a cair e uma ia se acomodando em cima da outra, devagarzinho, e formava um montinho de folhas. E aí ele, ó, né? Opa, ó, isso aí dá para fazer lá com a batata. Eu vou criar uma latinha, coloco uma em cima da outra, fechadinha, ela não vai ocupar tanto espaço, vai caber mesmo no pacotinho, e aí não amassa, não quebra. E é justamente por isso que a Pringles vem nesta latinha, nesse formato aí. O estalo é quando a ideia aparece a hora que juntamos informações e, pelo que tudo indica, foi criada uma nova ideia. Então, o insight é o estalo, né? É o momento em que a gente fala o eureka, né? Aconteceu, descobri, consegui fazer uma ideia associada com outra para resolver alguma coisa. Eles costumam acontecer nos momentos em que a gente está mais relaxado, digamos, por isso que o pessoal comenta muito assim, se você quer resolver um problema e está com dificuldades, se afasta do teu problema, vai dar uma volta, vai fazer uma atividade física, vai, né, conversar com amigos, fazer alguma outra coisa, se distrair. Aí o teu cérebro, como ele não está sendo pressionado naquele momento, ele vai, digamos, do nada, você vai observar qualquer uma outra coisa e associar isso. A gente vê muito isso, né, ou essa demonstração de como acontece esse estalo aí, em filmes, né? Dificilmente tu vê o cara do filme resolvendo um problema na hora que ele está sendo cobrado por isso. Ele sai lá, vai fazer uma outra coisa e, de repente, né, num outro momento do nada lá, ele vê uma coisa, começa o set, opa, peraí, tem que voltar lá porque agora descobri como é que faz. Justamente esse é o insight, é o estalo, né? Quando a gente acaba conseguindo associar as ideias que a gente já tinha, só que agora você não está sob pressão, o teu cérebro acaba olhando uma coisa e ele lembra que você ainda tinha aquele problema lá atrás, só que ele não está sendo pressionado. E ele vê isso só, isso aqui encaixa lá. Então, esse é o estalo aí, ou o insight. Patrocínio. Nessa parte, a ideia criada do nosso insight, do estalo, precisa ser validada por outras pessoas ou organizações, para que a ideia seja aceita, né? Então, assim, para iniciar um negócio, quando não tem dinheiro ou quando se quer apresentar para alguém, a gente precisa de patrocínio, precisa que alguém acredite na ideia, que compre isso para realmente fazer o investimento. Muitas vezes a gente não tem esse dinheiro para começar, né, que é o capital inicial, e a gente vai estar de patrocínio. Essa é a parte onde você apresenta o insight, a ideia, para pessoas aí para elas estarem investindo no teu negócio. A formatação, dar corpo à ideia, formalizar, deixar mais claro. Agora com os aumentos que teve, ela vai conseguir. Opa, gente, alguma pergunta aí? Pessoal, a formatação aqui diz respeito a colocar a nossa ideia numa metodologia. E o mais comum para isso é o modelo Canvas ou o plano de negócio. Tá? São duas ferramentas aí que a gente pode estar formalizando as ideias e que são fáceis de a gente apresentar para o investidor. A relevância, né? O quanto essa tua ideia, esse teu insight que a gente teve aí, ele realmente tem valor agregado. Então, como é que ele vai chegar até o mercado, o que se precisa, o que ele vai resolver, qual é a importância dele para as pessoas. E o aprofundamento, né, que é a última fase, diz respeito à transformação da ideia em um produto de fato. Então, aí, vejam aqui uma outra questão de inovação. A gente está acostumado com papel higiênico totalmente branco. Aqui alguém pensou em papel higiênico colorido, né? E criou e botou isso à venda e está vendendo. Então, a questão é justamente a gente pensar um pouquinho aí de forma diferenciada. Pessoal, a gente pegasse aqui, né, a oportunidade, capacidade e vontade. São um tripé básico de um empreendedor aí, né? Então, o primeiro passo, do momento que a gente teve a ideia, viu que é uma oportunidade, a gente vai precisar se capacitar, e nesse caso, se capacitar é buscar os recursos que precisa, buscar informações que são necessárias, e para tudo isso a gente precisa de muita vontade e dedicação.
clareando um pouquinho as ideias aí, então vamos ver aí alguns, né, algumas pessoas criativas e em alguns casos aí algumas inovações. Ó, esse é o exemplo aí dos designers, né, que aproveitaram a porta do ônibus para fazer a propaganda do filme lá. Aqui, o ônibus que leva o pessoal para o zoológico, né, será que foi realmente criativo? Será que se encaixou ali com o que eles estavam fazendo? E os nossos amigos do Rio Grande do Sul não ficam de fora, né? Ó, pegaram o ônibus lá chamado sanfona e justamente colocaram ali, né? Associaram o instrumento ao nome do ônibus, né? Aqui, um outro modelo. Nesses momentos aí, onde se fala em cuidados pessoais, ó, pessoal para não pegar tanto sabonete na mão, principalmente em banheiro público, né? Que não dá, mas pegar sabonete, outros já usaram aqui. Alguém criou aí uma forma de transformar sabonete em barra aí em né, micros pedaços, partículas aí de sabonete aí, pequenas frações dela para não precisar ter contato direto com ela. Oportunidades de negócio, nós falamos atrás dos segmentos, agora a gente vai falar um pouquinho aí sobre manufatura, atacado, varejo e serviços, que são justamente partes dos nossos segmentos e que são possibilidades de exploração. A manufatura, que é a conversão de matéria-prima em produtos acabados, a montagem, partes em conjuntos, a fabricação de máquinas e equipamentos. Então, uma manufatura é onde envolve o trabalho mesmo de mão, né? Já falando aí, digamos, fábrica, indústria, a montagem de equipamentos, componentes eletrônicos e outros, tudo isso é manufatura. Atacadistas são os intermediários entre os produtos do varejo, né? Que acabam comprando, digamos aí, de grandes indústrias, revendem isso para mercados, para as lojas, eles são atacados. Varejo, compra de produtos fabricantes ou de atacadistas que oferece ao público geral. Hoje a gente vê um pouquinho de mudança, a gente está vendo grandes marcas aí estarem ofertando tanto varejo quanto atacado, né? E aí vocês têm exemplos na nossa região aqui, acho que o Líder, o Forte, o Criciúma ali, Tubarão também, tem outros aí que estão justamente se aproveitando aí de observar que eu consigo vender como atacado, uma quantidade maior, com um preço menor e ganhar no volume aí. Os serviços, que são atividades de benefício ou satisfação que são oferecidos para a venda ou em conexão com vendas de determinados bens. Então, serviços, né, na verdade, é a venda da mão de obra, a prestação de serviço. Aqui, a FedEx, para quem já ouviu falar, né, que é uma das maiores empresas do mundo aí na questão logístico aí, é como se fosse o Correio brasileiro aí, só que ela é privada. Dispõe aproximadamente de 650 aviões, grande partes pequenas aeronaves para atender o mercado norte-americano, 44 mil viaturas e 280 mil colaboradores, o que permite o trânsito de mais de 8 milhões de remessas por dia. E foi fundada pelo Frederick Smith, por isso a FedEx. Pessoal, a FedEx nasceu aí de um plano de negócios feito pelo Fred Smith ali, acho que na pós-graduação dele, se eu não estou enganado, ou pós-graduação, numa pós-graduação, não sei dizer qual é o nível, se era mestrado ali, ou uma pós-graduação, um MBA. E ele apresentou e as pessoas não botaram muita fé na ideia dele. Né? Quem é que ia imaginar que uma empresa de transporte, onde que era detentor de aviões, de toda a parte logística de caminhões, que conseguisse entregar as mercadorias aí em 24 horas, em toda a sua área de abrangência. Então, eles não acreditaram, mas ele acreditou, foi lá e conseguiu montar a empresa. E a FedEx hoje é uma das maiores do mundo, se não a maior, né, nesse segmento dela. Então, a questão é, né, ter a ideia e não desistir dela. Uma ideia de sucesso, né, ela tem que ser única, ela tem que ser sedutora, conseguir convencer aí os nossos patrocinadores, por exemplo, se a gente não tem dinheiro, e ela precisa ser vencedora, ou seja, né, se ela é única e se ela consegue atrair patrocinadores e pessoas interessadas, com certeza ela vai conseguir aí alcançar o objetivo dela, que é vencer, fazer sucesso em si. Ok.
pessoal, essa é a nossa primeira partezinha, tem só mais uma outra etapa aqui para a gente vencer a nossa aula de hoje. Eu já quero deixar com vocês para nós mantermos nosso cronograma todo em dia. Pessoal, quanto a essa parte aí, alguma dúvida, perguntas? Tudo certo por enquanto, Berto. Tudo Tudo tranquilo. certo? Pra mim, sim. Certo. Pessoal, sabe, né? Tendo dúvidas aí, por favor, é só abrir o microfone aí e tá perguntando. Deixa eu compartilhar essa outra parte aqui agora. Ele está aparecendo novamente com o mesmo problema. Na hora de fazer o compartilhamento, ele não aparece essa tela com a apresentação. Vamos tentar novamente. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ver se eu consigo compartilhar a minha área de trabalho aqui, em vez de janela. Aí vamos ver o que ele vai apresentar para vocês aí. Tá aparecendo correto para vocês, gente, aí, o slide certinho? Tá aparecendo. Sim, sim. Mas tá. É Tá esse aí mesmo? Tá aparecendo por onde começar? Isso. Mas tá aparecendo o slide ou tá aparecendo o data show aqui? O PowerPointer? Não, tá aparecendo o slide, tá certo. Joia, legal. Então vamos lá. Então, por onde começar, né? Nós vimos ali atrás, então, onde identificar oportunidades, e aí a gente viu que basta olhar aí com atenção, de forma diferenciada para o mercado, né? De forma mais criteriosa, para identificar onde a gente pode estar desenvolvendo novos empreendimentos. E depois disso, por onde começar? Então, no momento em que a gente identificou uma oportunidade, como transformar ela num negócio, né, comercializável, digamos assim? Então, para isso a gente precisa responder algumas perguntas. Então, quem será o seu cliente? Qual será o produto ou serviço que vai ser produzido, comercializado, vendido, prestado, se for serviço? E como isso vai ser feito, né? Como montar o negócio, como financiar ele? Bom, isso a gente vai tentar responder aí durante a nossa apresentação aqui. A gente já viu lá a questão de uma boa ideia se transformar numa oportunidade, quando ela tem viabilidade financeira e econômica. A oportunidade de se transformar em negócio, quando a gente desenvolve e implementa ela, coloca ela em prática, né? Consegue aí levar a cabo essa ideia, assim, a oportunidade. E por último, né, e não menos importante, é a questão aí de conhecer um pouco mais sobre o mercado, atuação e informações sobre nossos clientes. E aí entram em cena 6 Cs, né? Vamos lá. Convergência. É a questão aí de quando a gente precisa ter uma equipe aí coesa, quando a gente precisa de sócios que tenham o mesmo pensamento a respeito do que a gente quer, né? Então tem que todos os esforços têm que convergir numa mesma direção. Caso contrário, a gente vai ter um embate aí entre personalidades, entre pensamentos diferentes e a gente não consegue avançar. Complementaridade é justamente uma etapa a mais, né, um item a mais aí, que é a complementação das habilidades.
Vamos pegar, por exemplo, a questão de sócio, que é um item muito debatido aí e bastante controverso, digamos assim, né? Algumas pessoas defendem, outras dizem que não é tão bom assim. A questão do sócio é interessante quando justamente há essa complementaridade, ou seja, né, quando um sócio tem conhecimento na parte técnica, o outro em gestão, e aí há um complemento desses dois. Então, vamos imaginar, eu tenho um negócio para montar, mas eu preciso de um sócio, porque eu preciso de dinheiro. E aí, quando a gente começa com um sócio só porque precisa de dinheiro, geralmente não é uma boa opção, né? Esse dinheiro costuma ser mais caro do que a gente pagar juro depois, né? Porque tem toda essa questão de se ele não complementar com alguma coisa a mais além do dinheiro, geralmente costuma sair mais caro, tá? Então, essa complementação é essa, né? Não só entrar com dinheiro, mas ele tem que complementar no negócio. Ou que seja numa outra parte técnica que o negócio exige, ou na parte de gestão, mas tem que haver um complemento dessas partes. Desculpa, pulei, não é para avançar ainda, já está ali. Companheirismo, que é de todo mundo aí ser entrosado, pegar junto e realmente aí ter um bom relacionamento, né? Colegas de trabalho e companheiros. A confiança relacionado ao desempenho, a delegar atividades, aí quando a gente confia nas pessoas, a gente acaba delegando mais facilmente. E confiança, ela é adquirida aí com o tempo e através das nossas atitudes. Compreensão, entender que erros vão acontecer, que as pessoas são diferentes umas das outras, mas que isso aí é uma forma de, digamos, de a gente aprender, de contribuir para o negócio e de melhorar o empreendimento. E as circunstâncias, a gente precisa analisar aí as circunstâncias, porque no negócio envolve a questão pessoa, família, dinheiro em si, alguns relacionamentos, sócios, quando é o caso, a nossa equipe. Então, a gente precisa observar as circunstâncias no qual o negócio está envolvido e as pessoas que fazem parte desse negócio também. O empreendedor é uma pessoa que inicia ou que desenvolve um negócio em que se arrisca a perder o capital nele aplicado e os anos de intenso esforço. Muitas são as dúvidas que o empreendedor enfrenta quando está à procura de ideias a respeito de um novo negócio que pretende iniciar. Então, né, isso aqui é autoexplicativo, só para entender que alguém que é empreendedor e muitas vezes muitas pessoas acabam tendo uma ideia errônea a respeito do negócio próprio. Não, quero ter um negócio próprio porque eu trabalho menos, porque daí eu tenho mais tempo livre, eu vou ganhar mais com isso. Nem sempre é assim, tá, gente? Geralmente, no primeiro momento, é o oposto. As indagações são várias e quase sempre convergem para uma lista de perguntas ou de questionamentos que são feitos aí. Vamos lá. Quais são os produtos e serviços concorrentes que existem atualmente no mercado? Então, primeiro passo. Se você vai trabalhar com um produto X, seja ele qual for, quais são os concorrentes que já existem hoje no mercado? E aí você vai começar a listar os concorrentes aí. A gente está falando de colocar isso em prática. Então, em prática, tu já teve a ideia, tu já analisou o mercado, agora é hora de responder essas perguntas. Quem concorre com você? Quais são os seus concorrentes diretos que já tem hoje? Tá? Então, se você vai trabalhar com venda de, vamos pegar aí, sacolas plásticas, por exemplo, sabe qual é o segmento que vai atuar, sabe quem são os teus concorrentes, né, que são poucos aqui na nossa região, e você sabe que é um segmento bastante concorrido. E aí a pergunta é, qual vai ser o teu diferencial? Quais são as oportunidades e os nichos de mercado a serem explorados? O que você identificou? Quando a gente falou na identificação, né, de oportunidades nisso no mercado, a gente falou naquela questão de olhar para o mercado e verificar quais são as deficiências, o que não está sendo adequado aí às pessoas, o que está provocando reclamações em si. E aí, como falamos, pode ser algo que já existe alguma empresa fazendo, mas que deixa a desejar, ou pode ser algo novo que está faltando para as pessoas numa determinada região, um município, uma cidade.
Quais são os seus pontos fortes e fracos? Aqui entra uma análise do SWOT. Questão, primeiro, internamente. No que o meu negócio é bom? No que eu sou bom? E o que nós somos deficientes aí como um empreendimento? Então, analisar preço, prazo, propaganda, localização, prazo de atendimento, de entrega, né? O próprio serviço de atendimento. Tudo isso aí são variáveis dentro da análise SWOT, principalmente na questão interna aí, dos pontos fortes e fracos, que devem ser observadas antes de iniciar o negócio. Quais serão os produtos, serviços que eu poderia oferecer? Essa pergunta já era para ter sido respondida, né? Mas ele volta a aparecer aqui para realmente você ter certeza e entender que a gente tem que pensar além do produto, além do serviço. Você tem que entender assim, ó, o que o teu negócio está resolvendo. Então, você vende o quê? Vende sacola plástica, né? Não, você, na verdade, vai além disso. O que você está vendendo? Você está vendendo lá uma embalagem para transporte de produtos, para armazenamento em alguns casos. Então, entender que vai além do produto em si, né? Então, nós temos aí que observar o que agrega valor, o que o teu produto ou o teu serviço está realmente atendendo ao público, né? Para que ele serve, afinal de contas? Essa é a grande pergunta. Então, vou oferecer determinado produto, mas no fim das contas, não é só o produto, é o que ele está resolvendo de problema para alguém. Quais serão os clientes, como são eles e o que é valor para eles. Tanto se fala hoje na questão de valor agregado, né? O que é valor? Pessoal, o valor é o que o cliente percebe de importante, de diferencial no teu produto, que ele vai pagar mais, que ele vai comprar na tua loja e não vai comprar no concorrente. Então, isso é a questão de valor associado. E aí, clientes e quem são? É justamente tu conseguir traçar o perfil do teu cliente. Dentro do marketing digital, chama-se de persona, né? Qual é a persona? Ou seja, como é que eu consigo transformar esse perfil em como se fosse uma pessoa? Qual é a idade média? Qual é o gênero? Qual é a classe social? A média aí, né? O salário médio lá, a remuneração dela, o ticket médio de compras, ou seja, quanto que ela vai gastar em média cada vez que ela vai na tua empresa ou teu negócio. Então, tudo isso são perguntas que devem ser feitas. Como criar valor para o cliente? Quais são as vantagens competitivas do negócio? Quando a gente cria valor para o cliente, a gente começa a se diferenciar dos outros. Então, vamos imaginar que o teu diferencial aí seja prazo de entrega. Tu consegue entregar muito mais rápido do que outras lojas ou outras indústrias, vamos imaginar assim. Prazo de entrega pode ser um diferencial? Pode, desde que percebido pelo cliente. Desde que ele deixe de comprar lá no teu concorrente para ir comprar na sua loja, porque ele disse, eu vim aqui, o preço é mais ou menos parecido, mas eu sei que teu tempo de entrega aí, né, é muito menor e é pontual, ou até antes do prazo. Então, é um item a ser observado. Quem são os seus fornecedores potenciais? Ou seja, para fazer um determinado produto, vai precisar de matéria-prima. Você vai prestar um serviço, você mesmo assim vai utilizar alguns componentes na hora de realizar esse serviço. Quem é que vai te fornecer isso? É alguém de confiança? Tem certeza que é alguém que está estruturado para, se o teu negócio crescer, ele conseguir te atender? Não vai deixar na mão? Então, fiquem atentos aí aos fornecedores. Quem são os concorrentes potenciais? Ou seja, não estão no mercado hoje, mas nada impede que depois que você começou a ganhar dinheiro com isso, outras pessoas acabem investindo no mesmo tipo de negócio ou desenvolvendo o mesmo produto que você está produzindo e comercializando agora. Isso é muito comum, pessoal. No momento em que alguém observa que há um nicho de mercado que está sendo explorado e que muitas vezes tem uma única empresa fazendo isso, em seguida, vários outros acabam entrando no mercado para tentar tirar lá a sua fatiazinha do bolo, né? Então, fiquem atentos e já pensem nisso, que novos concorrentes vão entrar depois. E o que vocês podem fazer, né? Ou seja, como que vocês podem estar se diferenciando ao longo do tempo aí para não ficar igual
ou para os concorrentes não alcance o mesmo nível que você. Quais são os riscos do negócio? Nós vimos isso, acho que na aula passada. Os riscos são financeiros, familiares e psicológicos. Nesse caso aqui, eu estou falando mais do risco financeiro. Então, quanto que vai ser necessário investir, quanto que vai ser para capital de giro, quanto que vai ser para estoque, quanto que vai ser para infraestrutura. Ou seja, eu vou ter que criar um orçamento aí para dizer onde é que eu vou usar esses recursos financeiros, né, e para quando que eu preciso eles. Qual é o potencial de desenvolvimento do negócio? Ele consegue crescer além da cidade, ele vai para a região, ele consegue atender vários municípios, uma mesorregião, como a gente chama aí, ele consegue atender, às vezes, um estado inteiro, vários estados do país, o Brasil, dá para expandir para o mundo inteiro. Qual é o potencial? Até onde o teu negócio pode ir? Então, quais são as perguntas, né? Afinal de contas, qual é o negócio? O que produzir, como produzir, onde, produtos e serviços, para quem, em que volume, qual preço? Quais são as características únicas da diferenciação do teu produto em si? Essas são as respostas que a gente precisa para dizer qual é o negócio. Situação de mercado. A questão de entender aí a oferta e procura do mercado, né? Então, quando a gente tem as duas possibilidades, situação de oferta e situação de procura. Então, aqui, basicamente, uma inverte a outra. Quando a oferta, por exemplo, é maior que a procura, e na situação de procura, nós temos uma procura maior que a oferta. A lógica de mercado, né? Demanda e oferta de produtos aí. Então, a questão aqui é entender, né? A questão de compradores, produtos, concorrentes, tendências de preço. Tudo isso aí em duas possibilidades, quando há mais oferta ou quando há mais procura. Visualização do preço, como os preços são percebidos pelos clientes e pelas outras empresas. Como o cliente estima o preço, né? Para a ideia do cliente, quanto menor, melhor a princípio. Porém, se esse menor refletir aí no menor valor agregado do produto, com o tempo aí ele deixa de comprar o teu produto ou serviço em si, né? E aí que a gente leva em conta aí, né, como características, grau de utilidade do produto ou serviço, a qualidade percebida, o valor determinado pela empresa, o nível de atendimento, preços dos concorrentes que são similares, e aí vai, né? Já do lado da empresa a gente observa assim quais seriam os objetivos que a empresa quer, o custo de produção, a margem pretendida, qual é o valor que dá para atribuir para chegar aí até no cliente, quais são as restrições legais, se é que existem, quanto a preço, e se o preço basicamente é definido pela concorrência. Se o teu produto é uma commodity, ou seja, é igual para todo mundo, né? Ele, geralmente, quem vai definir o preço de venda é o mercado. Então, o que a gente tem que fazer? Reduzir custos para tentar melhorar a nossa margem de contribuição aí sobre a venda. Capital inicial, né? O que eu preciso aí para projetar o meu negócio inicialmente, pensando numa loja, que foi o nosso exemplo aqui, então, eu vou ter que ter instalação, móveis e utensílios, estoques inicial de mercadoria, vou ter despesas básicas aí que são gerais pequenas, mas tem que ser esperadas, né, ou projetadas, despesas com propaganda, salários e encargos, outras despesas eventuais. Então, isso aí é o meu capital inicial, ou seja, quanto que eu vou precisar para iniciar o negócio. Qual o melhor caminho? Vamos lá. O primeiro deles, né? O desejo de abrir um negócio. Estava fazendo uma pesquisa aqui, pessoal. Empreender, abrir um negócio próprio, está entre os. É o quarto desejo dos brasileiros, né? Primeiro é casa própria, carro, viagem. Em quarto, ter um negócio próprio aí. Então, o primeiro passo é justamente esse desejo de abrir um negócio. Depois, o que precisa? Vários recursos, entre eles a questão financeira, que sem ela a gente não consegue, né? Então, vai precisar de recursos financeiros. Onde é que eu vou conseguir isso? Da onde que vem? Como é que é a forma de captação? Eu tenho que recorrer a terceiros, a banco? Como é que vai ser isso? Em quanto tempo esse recurso financeiro que foi investido vai retornar o valor sobre ele, né, que é o nosso ROI, retorno sobre investimento. Ou seja,
em quantos meses ou anos eu vou conseguir ter de volta esse dinheiro que eu investi para depois, vamos lá, investir 200 mil no negócio. Quantos meses a gente vai ter que trabalhar e tirar lá o lucro que sobrar para reembolsar esses 200 mil? Esse é o retorno sobre investimento, que é o ROI. Então, digamos que seja aí 18 meses. Então, a partir do 18º mês, nós vamos começar realmente a ter lucro no negócio, né? Porque já foi tirado todo o investimento que foi feito nele e agora o que ele está retornando realmente é lucro. Procure um negócio que tenha relações com as suas experiências pessoais e profissionais. Algo que você tenha relação é mais fácil, né? Eu vou usar como exemplo um colega meu que iniciou uma fábrica onde ele não tinha conhecimento no segmento. E aí ele demorou 6, 7 meses só para entender a base do negócio. Se a gente já tem uma experiência nessa parte, ou é o que tu domina, fica muito mais fácil para a gente vencer essa etapa técnica. Então, esse é um outro ponto importante. Análise preliminar do mercado. Olhar para o mercado e entender se realmente aquela ideia lá atrás se transformou numa oportunidade e agora buscar responder aquelas perguntas que a gente fez ali atrás. Né? O que eu estou vendendo, qual é o meu cliente, o que ele quer de diferente, o que agrega valor para ele, o que ele espera. Então, basicamente, informações sobre o mercado. E aí a questão da gestão, né? Até aqui a gente falou da parte técnica, do recurso, do mercado, mas agora, depois que o negócio está funcionando, eu vou precisar saber gerenciar ele. E aí é controle de contas a pagar e receber, montar um fluxo de caixa, apurar o nosso DRE, que é o exercício, né? Ou seja, a demonstração do resultado do exercício, quanto é que realmente eu consegui fazer. Tudo isso aí são questões relacionadas a administrar, a gestão, sem falar na formação do preço de venda, ponto de equilíbrio, custos, tudo isso aí está relacionado a administrar. E procure fazer economias, a ideia de sempre guardar par, começou a funcionar o negócio, deu certo, está indo bem a gestão, tudo lá. O que tem que fazer agora? Separar uma parte do capital lá para guardar, porque talvez, né, ou digamos aí, muito provavelmente você vai precisar dele no momento de crise. Então, fazer economias, não retirar todo esse dinheiro da empresa e investir em carro, em casa e outros. Separe o que é da empresa para a empresa, retire o seu prolabore e vá, digamos aí, se mantendo e se virando com ele. Mas o da empresa tem que ser separado aí. A viabilidade financeira do negócio, né? Então aí a questão de oportunidades, ameaças e vantagens competitivas. Oportunidades, quando a gente faz a análise do SWOT lá atrás, a gente viu pontos fortes e fracos. Agora a gente está vendo ameaças e oportunidades, que é a parte externa. Quando eu tenho oportunidades, eu tenho que fazer o quê? Aproveitar para potencializar, tirar o máximo delas para melhorar o meu negócio. Então, uma oportunidade. Quando a gente observa uma ameaça, tentar o quê? Amenizar, né? Neutralizar ela ao máximo, ou seja, fazer com que o impacto na empresa seja o menor possível. E para isso é uma questão de adaptabilidade. Quanto antes a empresa se adaptar a essa realidade que ela percebeu com ameaça, melhor, né? Ou, em alguns casos, é possível transformar uma ameaça em oportunidade. Para que isso, né? Para a gente ter vantagem competitiva, para criar valor para o cliente, gerar riqueza aí para a empresa. Então, essa é a ideia da vantagem competitiva. Se diferenciar através da agregação de valor ao cliente. Quais são as potencialidades e os riscos do negócio, né? Então, nós temos alguns ambientes, o de incerteza, o de risco e o de certeza. O ambiente... desculpa, que pulou. Vamos lá. Então, o ambiente de incerteza é aquele... vamos começar agora igual o caranguejo, traz para frente. O de certeza é aquele onde a gente já sabe o resultado, né? Se, por exemplo, se você investir na poupança lá, você sabe que vai ganhar 0 ponto alguma coisa lá num determinado tempo lá. Isso é a certeza. O risco é aquele que você vai investir em algum outro investimento onde há um risco associado, ações, ouro, dólar, bitcoins, há um risco muito maior envolvido. E você sabe disso, né? Você sabe a questão do risco, qual é a probabilidade, existe estatística envolvida no risco. E a gente tem um ambiente de incerteza, onde não há estatística nenhuma envolvido, onde não se tem nem probabilidade de se ter um resultado ou outro, não há
como saber, né? Então, são 3 ambientes de negócio que a gente tem aí. Aquele onde você tem certeza, onde existe o risco, e onde tem incerteza, que você não tem nem probabilidades nem estatísticas envolvidas. O risco é sempre uma possibilidade de perda. Existem 2 tipos de riscos, os econômicos e os financeiros, né? Então, aí a gente gastar tempo de não conseguir resultados favoráveis e aquele de pegar todo o investimento que a gente tinha, tempo, recurso, e não ter retorno deles. Perguntas fundamentais que precisam ser previamente respondidas, né? Para que o negócio realmente funcione. O que produzir? Então, aí, qual é o teu produto? O que vai ser feito? Qual é o teu serviço? O que ele vai ter de diferencial? Então, tudo isso aí são perguntas do o que produzir. Para quem? É o teu público-alvo, né? Então, é o perfil do teu cliente. Para quem está fazendo isso? É o pessoal da faixa etária entre os, entre os 18 e 60 anos, geralmente pessoas do sexo feminino ou masculino, ou crianças, né? Aí daí já não pega mais a idade lá. Mas, ou seja, você tem que entender para quem você está produzindo. Por que você está fazendo isso? Qual é o problema que você está resolvendo com o teu produto lá, que é o porquê? Com quem? Quais são os teus parceiros? Né? Quem é que vai te ajudar nessa empreitada aí? Quem vai ser teus fornecedores? Quem vai ser teus sócios, teus colaboradores, a tua equipe em si? Quem vai fazer toda a parte que tu precisa para o negócio funcionar aí? Então, com quem? Por quem, né? Que é a ideia do teu cliente final lá. Por quem que tu vai fazer? Agora tem que entender o porquê que isso é importante aí, o para quem e o por quem. Como? Como que isso vai ser feito? O que precisa? Que tipo de recursos? Qual é a estrutura que vai ter que ser montada? O que vai para cada etapa do negócio, lá do nosso orçamento, por exemplo, onde é que vai ser feito os investimentos, como que isso vai ser feito, onde que é o local, precisa um ponto estratégico, é uma indústria que o ponto não tem tanta importância assim, mas onde que a gente vai estar colocando esse negócio, né? Para quando? Esse ano que vem, a gente começa agora e inicia no próximo semestre. Esse quando é o nosso tempo aí em relação ao início do empreendimento até ele abrir as portas de fato, está funcionando. Quanto que se vai gastar para isso? Então, voltamos ao nosso orçamento, né? Quanto que é necessário de recursos para que esse empreendimento funcione? E por último, né? Por quanto agora, né? Quanto tempo isso vai demandar de esforço para que a gente tenha o retorno de volta, né? Então, quanto tempo agora eu vou precisar investir para conseguir recuperar o meu investimento e realmente ter aí lucro? Como definir a questão do investimento inicial? Tá? Bem breve, de forma sucinta aqui, só para ter uma ideia de um quadro financeiro, né? Dentro do plano de negócios, nós temos o plano financeiro e ele tem lá, entre os itens dele, a questão do capital inicial para a gente iniciar o negócio. Então, primeiro, o que vai compor o teu ativo da empresa? O dinheiro que tem em mãos no banco, das aplicações financeiras, o que tu tem de ações, tem outros negócios, partes ou não, veículos, créditos em contas ou créditos terceiros, tu vai juntar tudo para demonstrar, peraí, ó, meu negócio tem tanto de dinheiro, tanto no banco, eu tenho essa poupança aqui que vai fazer parte do negócio já transferindo, eu tenho participação numa outra empresa que agora vai fazer parte dessa, eu tenho aí 4, 5 carros, um móvel aí à disposição da empresa, e eu vou ainda entrar com 50% do valor do empreendimento vai ser feito com dinheiro de terceiros aí. Se o ativo representa os teus créditos, o teu passivo vai representar os débitos, né? Então, assim, os veículos, algum é financiado, outro tipo de financiamento, dívidas de cartões de crédito que foram feitos para construir ou montar um empreendimento, os veículos têm algum financiado, seguros que precisam ser pagos, dívidas pessoais, impostos e taxas.
Então, nós temos os dois lados, onde entra dinheiro, que é o nosso ativo ali, que é o nosso crédito, e o passivo, que é o débito, para onde que vai sair. E a diferença de um de outro é o nosso patrimônio líquido, né, o PL. Capital próprio de terceiro, né? Se eu precisar de capital de terceiro, então, o que a gente vai estar buscando de que forma? Como é que vamos captar isso? E se a gente, no momento em que capital próprio e terceiro, vamos imaginar que a gente está falando de 50% de cada aqui, eu vou ter que ter ainda a projeção da onde que eu vou aplicar esse capital. Então, quanto que eu vou precisar para instalação na loja, quanto que é para móveis e utensílios, estoques, para despesas gerais, para propaganda, salários, outras despesas eventuais. Quanto que isso vai dar? Bom, se você sabe o quanto você precisa de capital inicial, quanto que vai para capital de giro e quanto você precisa de uma reserva ali, você já tem as informações do quanto, para onde e como vai ser gasto esses recursos que você tem. Então, a gente já responde a uma série de perguntas, né? A ideia é que a gente consiga responder todas aí para que o empreendimento tenha mais chance de sucesso. Ok, gente, bastante conteúdo aí, mas era para nós ficarmos realmente em dia aí com a nossa ementa lá. E agora, acredito que conseguimos aí. Gente, dúvidas, perguntas? Pessoal, Por enquanto, nenhuma dúvida, não. tudo tranquilo aí? Tudo tranquilo. Opa, legal. Então tá, gente. Se ninguém tem dúvida e questionamentos, para a aula de hoje seria isso. Um abraço a todos e até semana que vem no nosso encontro aí, né? Opa. Certo, então, Valeu. Alberto. Valeu aí. Obrigadão aí. Valeu. Gente, Boa noite. uma boa noite a Boa todos noite. aí, gente. Falou.